no amor de mão, a nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Paz do Senhor, meus queridos! Essa é a segunda parte do vídeo. Eu vou deixar a continuação aqui pra você. Deixa o seu like aí pra você não se esquecer. Quando eu tava quase completando 15 anos, eu fui visitar o meu pai. Ele morava numa cidade vizinha, que era 3 horas da minha cidade. Eu ainda morava em Goiânia, né? E ele mora até hoje em Anicuns. E eu ia visitar ele nessa cidade para ver ele, para conversar, para tentar ter aquele momento de pai e filha que a gente nunca teve. Só que eu nunca perdi a esperança. Minha mãe sempre falava: Aline, vai lá, tenta. E eu falava: ai, mas não adianta, ele parece que ele não me ama. Eu ficava nessa tribulação. Vou deixar aqui embaixo um vídeo que fala mais sobre a minha relação com meu pai. Para você que também tem uma situação assim com seu pai ou com a sua mãe, clica aqui que você vai saber. Clica aqui embaixo, eu vou deixar aqui tudo na descrição do vídeo. Eu fui lá, eu viajei para casa do meu pai e conversei com ele. Falei: pai, já tá quase inteirando, eu já tô quase completando 15 anos. O meu sonho era ter uma festa de 15 anos. E o meu pai falou bem assim: ué, se é o seu sonho, a gente vai fazer. Nossa, mas eu soltava de alegria. Eu ficava muito feliz de poder fazer uma festa de 15 anos. E eu falava bem assim: eu queria tanto que o senhor cantasse uma música pra mim, aquela música Filha do Rick Renner, né? Na época eu ainda estava fora da igreja. E eu queria que ele cantasse aquela música pra mim. Porque meu pai, há uns anos atrás, quando ele era mais novo, ele era cantor. E eu tinha aquela vontade, aquela ilusão, né? Ele falou bem assim: mas eu vou gastar muito com essa festa. E falei, não, mas eu só queria uma festa. Podia ser aqui na fazenda mesmo. Só queria um vestido e que fosse uma festa com bolo, que convidasse as pessoas, convidasse a minha família de parte de mãe e juntasse a família de parte de pai. Meu sonho era fazer isso. E ele falava que nem minha prima mais velha não teve e que eu ia ter. Falei, não, mas eu queria muito essa festa. E ele falou que ia fazer, só que ele queria que eu trabalhasse para ele até eu ficar adulta e pagasse a festa com o meu trabalho. E eu fiquei muito triste. E eu sei que talvez ele teve uma intenção boa falando isso, mas para mim doeu bastante, porque ele nunca ligou para me dar feliz aniversário. Ele nunca lembrou do meu aniversário. Teve já 2 aniversários que eu passei com ele, mas um quando a minha mãe veio para Portugal e eu fiquei morando com ele, mas ele não lembrou do meu aniversário. Quem lembrou foi minha avó. E ele participou, mas nada de especial. Ele nunca fez o papel de pai. E outro, ele participou quando eu tinha 2 anos e minha mãe fez questão de fazer lá para ele participar. E o resto de todos os meus aniversários era sempre a mesma coisa. Minha mãe ligava para ele, brigava com ele, falava: você não lembrou do aniversário da sua filha? E era aquela situação muito chata. Minha mãe sempre ligando pro meu pai para brigar com ele pela irresponsabilidade. E sempre foi aquela situação muito chata, né? A minha mãe sempre ligando pro meu pai em todos os meus aniversários para cobrar dele ligar para mim, não lembrar de mim, de não lembrar do dia que eu nasci, sendo que ele tava lá, né? E quando foi passando o tempo, quando eu fui crescendo, eu pensei que ia mudar, a nossa situação ia mudar. Eu sempre insisti muito, sempre fiz de tudo para ele me amar. E o jeito, quando eu tinha 8 anos, quando minha mãe veio para Portugal, o jeito de eu conquistar o amor dele, eu achava que era pelo serviço, porque ele é agricultor e ele tem muitas terras. E ele plantava alface, plantava todo tipo de verduras. E ele plantava e eu ajudava ele tanto a plantar quanto a vender na rua. Eu saía com palitos assim, cheio de alface, para vender de porta a porta em casa. Isso foi muito bom para mim. Eu gostei bastante disso porque me ensinou a trabalhar. Plantava milho no sol, era complicado, sabe? Mas eu me esforçava o máximo possível, porque eu achava que assim
porque eu achava que assim eu ia ganhar o amor do meu pai pra mim, porque ele ficava tão feliz quando eu trabalhava, que eu achava que eu nem importava que eu tava pegando peso, eu não importava que eu tava com a coluna doendo, eu não importava nada. Eu ia fazer de tudo pra mim ganhar o amor do meu pai, nem que se fosse no meu serviço, nem que se fosse com muito suor. E muitas vezes, muitas vezes, eu ajudei ele em tudo. Hoje em dia ele é muito bem sucedido, mas no começo ele não tinha quase nada. Era lavando alface dentro do rio, nas tardes, quando ele ia vender, era regando, era plantando, era tudo eu fazia. Capinando, era tudo. Eu não conseguia pegar no enxada ainda, eu tinha só 8 anos, mas eu ia lá capinando com a mão. E era sempre assim, arrancando os matos com a mão, do lado das plantas. E era sempre assim, eu ajudava ele em tudo. Ficava com a unha cheia de terra. E ele sempre falava bem assim que ele gostava, que ele achava tão bonito quando uma menina tinha a unha pintadinha e bonitinha. Eu até tentava pintar, só que minha unha ficava horrorosa, porque eu ia mexer na terra, cheia de terra assim nas pontinhas, era horrível. Só que eu fazia de tudo pra ele. E quando ele falou isso pra mim, que eu ia ter que trabalhar e pagar cada centavo que ele gastasse na minha festa, isso pra mim foi mais ou menos como se ele falasse bem assim: se você quiser uma festa de 15 anos, você que faça pra você. Eu não vou ter nada a ver com isso. Só vou te emprestar o dinheiro e você que faz. E isso foi muito triste, porque minha mãe não tinha condição para fazer uma festa para mim. Ela já tinha arcado com a minha despesa desde criança. Ele deixou um lote para minha mãe e depois ele nunca mais quis pagar pensão. E só aí ele não pagou pensão para mim. Então a gente vivia uma vida bem regrada. Eu lembro da gente comendo farinha. Eu lembro de quando eu era criança, eu comia farinha com açúcar, porque era o lanche da tarde, era o café da manhã. Era muito complicado, era difícil isso. Ele não sabia o que eu passava. Enquanto ele estava vivendo uma vida tranquila, porque meus avós sempre tiveram fazenda, era muita fartura. E enquanto eles viviam uma vida tranquila, eu vivia lá com a minha mãe no aperto. Ela se esforçava bastante para comprar o necessário para mim e me encher de mimos, mas era muito complicado. Muitas das vezes não dava. E para uma mãe solteira é complicado criar uma filha sozinha. E isso marcou muito. E essa parte que quando ele falou que ele não ia fazer uma festa para mim, quando ele falou que eu tinha que pagar a minha festa de 15 anos, isso marcou muito a minha adolescência. Acabou comigo. Eu simplesmente queria parar de sentir tudo que eu sentia por ele. Porque mesmo que ele nunca tinha dado nenhum amor pra mim, nunca tinha falado um eu te amo sincero, todos os eu te amo dele eram um eu te amo parecendo que tava mentindo. Ele nunca olhou nos meus olhos com amor, nunca me tratou como filha. E eu comecei a ficar muito revoltada com a vida. Eu pensava que eu já sabia de tudo da vida porque eu já tinha sofrido demais com meu pai. Eram muitas tentativas de ganhar amor que já tinha falhado. Eram muitas tentativas dele demonstrar o carinho dele por mim que eu não tinha recebido e nunca consegui receber. Então era muito complicado. Fui parar no psicólogo, fui pro psicólogo muitas vezes tentando resolver isso dentro de mim. Chegou um ponto de uma psicóloga que eu frequentei, ela ligou pro meu pai perguntando o que acontecia, por que ele fazia isso comigo. Não dava para explicar, era inexplicável o que ele fazia. Falava muito mal comigo e me tratava mal. Ele só me tratava bem quando eu trabalhava para ele, na época, né? E eu creio que ele já mudou isso, mas na época era assim. E eu ficava buscando aquele amor, não parava de insistir, não parava de tentar. Só que nunca deu certo. E essa psicóloga ligou para ele perguntando o que acontecia. E ele não queria falar sobre isso. Ele disse: eu não quero conversar sobre isso. E pronto, e ficou nisso. Só que assim, as coisas erradas que eu fiz na minha vida, eu não falo que foi por causa da falta de amor do meu pai. Só que isso afeta a vida de uma pessoa, não tem como não afetar.
Se eu estivesse falando aqui pra vocês que isso não afetou a minha vida, eu ia estar mentindo, porque foi uma coisa que afetou muito a minha vida. A falta de amor de um pai, isso marca qualquer pessoa. Por isso que quando você é pai, você tem que dar o seu melhor. Eu sei que pai e mãe não são pessoas perfeitas, são pessoas normais. Só que assim, você tem que fazer o máximo possível para ter responsabilidade naquilo que você fez. Você fez uma pessoa, você fez um ser humano. Ele sempre vai ter sentimentos. Você vai ter que lidar com aquilo pro resto da sua vida. Então, lide com seu filho da melhor maneira possível. Mas assim, as coisas erradas que eu fiz não foi questão do meu pai. Eu sei que muita coisa influenciou naquela tristeza que eu tinha, influenciou muito, porque eu tinha uma falta de amor, eu tinha uma decepção dentro de mim, que eu pensava que eu sabia de tudo da vida. Então, chegou uma época na minha vida que isso eu nunca contei pra vocês, e eu acho isso muito engraçado, que eu tava tão triste, tão decepcionada nessa época dos meus 15 anos, porque ele não ia fazer a festa pra mim. E não foi nem só por causa da festa, porque a festa é uma coisa material, mas porque ele não importou, aquilo não mudou. Eu tava esperando que mudasse, né? A situação da gente, que ele realmente notasse que eu existia e fosse me amar, né? Pelo que eu era filha dele. Mas isso não aconteceu e ele não demonstrou nada, não me deu nem feliz aniversário, nada, não aconteceu nada, continuou do mesmo jeito que todos os anos. E aquilo pra mim, como aquela data era muito importante, os 15 anos de uma menina é uma coisa que a gente gosta, né, de dar mais importância. Eu fiquei tão triste, tão decepcionada com meu pai, que eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra me parar de sentir esse amor todo. Eu estava no meu segundo ano da escola, já estava quase terminando a escola e eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida, no que eu ia trabalhar. E eu decidi que ia fazer curso para necrópsia, necrópsia, eu tinha aquele desejo de ser uma pessoa bem fria, que não chorasse, que não sentisse, que não amasse. Eu queria acabar com todo o meu amor que estava dentro de mim. E eu fui e comecei a pesquisar sobre isso. Eu via todos os dias, eu via vídeos de pessoas sendo abertas para mim tentar fazer meu coração ficar um pouco mais frio, para mim tentar parar de sentir um pouquinho do amor pelo ser humano, porque eu tinha muito amor dentro de mim, incondicional. E meu pai sempre disse que eu tinha interesse nas coisas dele. Ele sempre disse para mim que eu tinha vontade que quando ele morresse eu ia ser a primeira a ir lá para procurar a minha herança. Só que nunca foi assim, eu era uma criança, desde criança ele sempre falava isso pra mim, que eu não amava ele, que eu tinha interesse nas coisas dele. Só que assim, nunca foi isso. E quando eu cresci, quando eu vi que ele não me amava mesmo, eu tive vontade de matar esse sentimento dentro de mim. E por Deus que eu não virei uma pessoa psicopata, porque todos os dias eu tentava ser fria, todos os dias eu olhava vídeos de necrópsia e pensava, eu vou entrar nessa área para mim começar a ser mais fria, para parar de amar, para ser igual aquelas pessoas que trabalham mesmo com defuntos, porque as pessoas que trabalham com cadáveres, eles ficam frios, ficam pessoas mais, não que deixam de amar, mas não sei, tem aquele sangue um pouquinho mais frio, para de ser tão sensível igual eu sou. Só que graças a Deus que o tempo foi passando e eu parei com esse pensamento, mas foi uma fase da minha vida que eu fiquei muito decepcionada com o ser humano. E eu pensava que eu sabia de tudo. E foi aí que eu comecei a entrar nas maiores rebeldias da minha vida, por falta de amor, por falta de carinho, por falta de demonstração. E teve muita gente que eu conheci na minha vida, ao longo da minha vida, que também passou por muitas coisas ruins com os pais. E, gente, isso afeta a vida de um ser humano. Não tem como falar que isso não afeta. Eu sei que isso não influenciou em nada, gente, de verdade. Eu falo pra vocês, pelo que eu sinto, isso não influenciou em nada eu ter entrado na homossexualidade. Não influenciou mesmo, mas influenciou eu a largar os caminhos do Senhor, porque eu não acreditava no amor de Deus. Teve uma época que eu comecei a não acreditar mais no amor de Deus. E eu simplesmente fui me afastando de Deus, acreditava que ele não existia e tinha aquela tristeza muito grande no meu coração. Mas hoje eu venho trazer esse vídeo para você
porque eu sei que tem muita gente que está passando pela mesma coisa, pela mesma situação que eu passei. Você nunca se vê fazendo as coisas certas, você sempre se vê fazendo as coisas erradas. Você até já foi da igreja, já gostou aquele tempo que você estava lá de estar na igreja, mas quando você saiu para o mundo, você nunca mais se viu vivendo uma vida certa, uma vida correta, uma vida correta perante a presença de Deus. Muita gente aí que está vivendo por muita situação ruim, com o pai, com a mãe. Só que eu venho falar para vocês que Deus, ele supre todo esse amor que você precisa. O meu pai nunca me amou. O meu pai, infelizmente, eu acho que ele nunca me amou. Mas quando eu voltei para Jesus, eu sempre carreguei aquele salmo que fala bem assim: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E, gente, isso foi muito forte na minha vida, porque teve uma época que minha mãe veio para Portugal e me deixou durante um ano sozinha no Brasil, morando com meu pai, morando e com as minhas avós. Era sempre de del em del. Nunca tinha um lugar certo para mim. E eu me sentia muito sozinha. Eu pensava que minha mãe tinha me abandonado. Eu via que meu pai não me amava, então era aquilo muito forte na minha vida, de que eu estava sozinha na vida. Só que Deus, ele nunca me abandonou. Ele sempre mostrava para mim exemplos de pessoas que estavam vivendo a vida certa. Igual esses jovens. Gente, pensa nos jovens abençoados. Era uma igreja que tinha muitos idosos, né? E esses jovens eram tipo os netos desses idosos. E tinha um grupo de jovens muito grande que cresceram lá naquela igreja. Eles eram desde criança, tinha aquele grupo das crianças. Aí eles cresceram e ficou aquele grupo dos jovens, mas eles eram muito fervorosos, sabe? Louvavam, lia a Bíblia, oravam, e tipo, eles tinham compromisso, a gente via que eles tinham compromisso. Se você oferecesse, e se alguém oferecesse alguma coisa errada, eles pegavam e falavam: não, a gente não quer isso, não, a gente é de Deus, a gente é crente. E tinha aquele exemplo, só que eu não conseguia ser igual. Eu poderia ter seguido o exemplo deles, e se eu voltasse atrás, eu tinha me enturmado com esses jovens. Só que eu só queria fazer a coisa errada. E tinha uns 3 jovens que faziam as coisas assim, já não faziam as coisas certas nessa igreja. E eu sempre ia me enturmar com esses 3 jovens, porque eu sabia que os outros eram certinhos demais. Então, assim, tudo na nossa vida é questão de escolha. Eu escolhi fazer muita coisa errada e hoje em dia eu me arrependo bastante, gente. Por isso que eu quero que você passe esse vídeo para uma pessoa que está passando por esse dilema. Porque às vezes a pessoa pensa bem assim: ah, não, mas eu não nasci para ser certinho. Mas não é questão de ser certo, é questão de você ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida tranquila, não fazer escolha errada. Sabe, quando você vai jogar um jogo, você quer sempre acertar, você quer sempre passar de fase, você não vai jogar um jogo com a intenção de perder. Então é isso a nossa vida, a gente tem que fazer a nossa vida com a intenção de ganhar e não de perder. E se a gente ficar fazendo as coisas erradas, a gente só vai perder. Então é uma questão de passar de fase, é uma questão de mudar a nossa vida para melhor. E hoje em dia eu entendo isso. Nessa época eu pensava só em diversão, pensava que na presença de Deus a gente nunca tinha diversão. Gente, isso é a maior mentira do inimigo. A gente se diverte sim, bastante. E graças a Deus que hoje em dia eu já não sinto mais essa tristeza toda. Eu chorei bastante nesse vídeo, mas é porque é uma cicatriz que você olha e você lembra e você fica triste pelas coisas que aconteceu. Só que graças a Deus que tudo passou e tudo foi pro meu aprendizado. Esses dias eu li um e-book da Sara Farias e ela falava, né, sobre aquele hino que ela compôs, aquele Só Quem Tem Raiz. E aquilo é muito verdade, ela fez um e-book maravilhoso. Se vocês quiserem, eu vou colocar no grupo de oração, vou colocar aqui o link do grupo de oração. Vocês entrem aí no grupo de oração, aproveita, faça o seu pedido, entra nas campanhas com a gente. E se você quiser ler esse e-book, eu vou enviar lá no grupo de oração. Aí você baixa para o seu celular e ele é curtinho. Ele é 24 páginas, mas é muito interessante e eu me identifiquei muito com esse e-book. As nossas raízes crescem quando a gente passa por momentos muito difíceis. E é isso que eu venho trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ouvir essa parte do meu testemunho que eu ainda não tinha contado para vocês. Eu acredito que tem muito mais coisa que eu não contei, mas eu vou deixar para uma próxima situação.
Se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações, que aí você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou desse vídeo, deixa o seu comentário de uma forma gentil e respeitosa. E é isso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo.